Brasilinas e brasileiros, preparem a pipoca, porque o episódio de hoje da nossa série Bananil, a república onde o roteiro é escrito por roteiristas da Praça é Nossa depois de 3 energéticos e um pote de açaí, está simplesmente espetacular. Nos últimos dias, Xander Clayson tem se comportado de uma maneira um tanto quanto esquisita. Quer dizer, ainda mais esquisita do que normalmente ele já se comporta. E convenhamos, quando alguém que já parece personagem rejeitado de Batman começa a agir estranho, é porque a coisa tá feia. Porque até semana passada o sujeito estava no modo Thanos do judiciário brasileiro. Vou apagar metade das contas do Twitter e quem reclamar vira pó. Mas, de repente, do nada, Xandão começou a recuar. E quando um personagem poderoso começa a recuar assim de repente, meu amigo, isso sempre significa uma coisa. Alguém mais poderoso entrou na sala. Vamos começar por um fato curioso. Ontem, Xander Clayson arquivou o inquérito que atingia Elon Musk, dono da Rede X, o antigo Twitter. Renan Melo Xavier, direto de Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, arquivando aquele inquérito contra Elon Musk. Você lembra do tamanho do imbróglio no ano passado? A gente chegou a ficar sem rede social. E agora, arquivado. É isso aí. Sim, aquele mesmo inquérito aberto pelo próprio Xander Clayson, que acusava Musk de instrumentalização criminosa da plataforma. Tradução do juridiquês: você está deixando gente falar coisas na internet que eu não gostei. Musk tinha sido incluído na investigação das chamadas milícias digitais. As acusações? Possível obstrução de justiça e incitação ao crime. Basicamente, o crime de não obedecer imediatamente ao Xandão. Só que aí entra em cena a Procuradoria-Geral da República. A PGR analisou o caso e disse o seguinte: inexistem elementos de informação que apontem para a resistência deliberada da plataforma. Em português claro, não tem prova nenhuma. Paulo Gonet concluiu que não havia base para denunciar Elon Musk. Bonitinho, né? Mas todo mundo sabe que Gonet é tipo aquele personagem secundário que sempre aparece quando o protagonista manda. Tipo o Igor do Dr. Frankenstein. Então, vamos combinar uma coisa aqui. Se Gonet deu esse parecer, foi porque Xandemar quis. E se Xandemar recuou contra Elon Musk, é porque alguma coisa muito grande está acontecendo. Mas calma, porque a história fica ainda mais interessante. But wait! There's more! Anteontem aconteceu outro episódio curioso. Chanderleia autorizou a visita de Darren Beattie, assessor do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na famosa Papudinha, que é tipo a versão brasileira do Alcatraz, só que com café passado e pão com manteiga. Do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a visita daquele assessor do governo Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A visita que a gente estava começando a falar, quer dizer, falando no início do programa aqui, já quero jogar para o Camarote. Quais são os detalhes, Camarote? Conta mais, por favor. A visita foi autorizada para quarta-feira, entre 8 e 10 da manhã. Agora reparem no detalhe. A defesa de Bolsonaro pediu para antecipar o encontro para sábado ou domingo. Xandemar respondeu: não pode, as regras precisam ser respeitadas. Olha que coisa linda. De repente, o maior reinterpretador da Constituição brasileira virou fiscal do regulamento de presídio. Antidemocráticos. A justificativa dele foi que as visitas precisam seguir as regras do sistema prisional para garantir organização e segurança. Sim, organização e segurança. Isso vindo do homem que proibiu uma rede social inteira por 39 dias. É tipo o Coringa dizendo: gente, precisamos manter a ordem. Mas tem um detalhe delicioso nessa história. Darren Beattie já chamou Chanderleia publicamente de o principal arquiteto da censura e perseguição a Bolsonaro. O governo Donald Trump fez uma nova ameaça ao Brasil por meio de comunicados nas redes sociais. O texto foi publicado em uma conta da gestão de Trump pelo secretário de Estado. Isso foi agora há pouco. Olha só o que o secretário de Estado americano colocou lá em relação ao Brasil. Subsecretário, ele fala o seguinte, o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito tempo esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito longe da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras, estaremos observando atentamente. Ou seja, o cara vem ao Brasil, critica Xander Craig, detona Xander Craig e mesmo assim Xander Craig diz:
Claro, venha visitar Bolsonaro. Estranho, né? É como se o Darth Vader abrisse a porta da Estrela da Morte e dissesse: Luke, entra aí, vamos conversar. Beatty estará no Brasil participando de um evento sobre minerais críticos em São Paulo. Mas o encontro com Bolsonaro tem um significado político enorme, porque ele representa uma ligação direta entre o bolsonarismo e o governo Trump. E isso deixou a imprensa brasileira e o regime em pânico. Os jornalistas militantes da Veja já começaram a falar em influência internacional na eleição de 2026. Eles estão com medo de que a aproximação entre bolsonaristas e o governo americano fortaleça a direita brasileira. Sim, porque aparentemente os Estados Unidos influenciando eleições é um escândalo, desde que não seja a CIA e o Biden ajudando o Lula em 2022. Aí pode. Outro ponto levantado nessa discussão é algo que realmente apavora o governo stalináceo. Os Estados Unidos estudam classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. Se isso acontecer, acabou. Porque isso abre a porta para sanções, cooperação internacional, congelamento de ativos e investigações globais. Basicamente, o PCC deixaria de ser tratado como crime organizado local e passaria a ser caso de segurança internacional. E isso seria uma bomba política. Agora vem a parte realmente interessante. Porque, enquanto tudo isso acontece, surge uma nova informação. O governo Trump está avaliando voltar a sancionar Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. E aí, meus amigos, a coisa muda de nível. O governo dos Estados Unidos, liderado pelo republicano Donald Trump, avalia a possibilidade de voltar a sancionar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com base na chamada Lei Magnitsky. A informação foi relatada à coluna por 3 fontes de forma independente entre si ao longo dos últimos 2 meses. Moraes já havia sido alvo da sanção da Magnitsky em julho de 2025. A medida criou restrições para que o ministro negociasse ou utilizasse serviços de empresas dos Estados Unidos. A sanção também foi estendida à mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, e a uma empresa ligada a ela, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos. Dentro do governo americano, o responsável por acompanhar a atuação de Moraes é o assessor sênior do Departamento de Estado, Darren Beatty. Nomeado para o cargo no fim de fevereiro, Beatty já exercia certa influência sobre a política do governo Trump para o Brasil desde o início do atual mandato do republicano em janeiro de 2005. Nesta terça-feira, dia 10, Alexandre de Moraes autorizou Darren Beatty a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua cela na chamada Papudinha, uma ala do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizada dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Outro ponto que irrita profundamente Washington é a relação de Chandler Clason com as Big Techs americanas, principalmente depois do episódio mais surreal da história da internet brasileira, quando Chandler Leia simplesmente proibiu o Twitter no Brasil. Foram 39 dias. 39 dias em que o Brasil viveu uma experiência sociológica interessante. Descobrir como seria o país sem Twitter. Resultado, jornalistas entraram em abstinência, militantes ficaram sem brigar, influencers ficaram sem lacrar, e o brasileiro descobriu que existe vida fora da timeline. Mas, para os Estados Unidos, aquilo foi visto como um precedente perigosíssimo, porque Chandler Leia tem uma tese jurídica clara. As redes sociais devem ser responsabilizadas pelo conteúdo dos usuários. Ou seja, se alguém escreve algo, a culpa pode ser da plataforma. Isso nos Estados Unidos é visto como um ataque direto à liberdade de expressão. Aliás, Chandler Clason escreveu até um livro sobre o tema, Democracia e Redes Sociais, Desafio de Combater o Populismo Digital Extremista. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti, mas acabou viralizando na internet por um motivo meio constrangedor. Erros básicos de português. Sim, um livro sobre democracia digital, com erros de português. É tipo um chefe estrelado publicando um livro de culinária com receita de miojo. Então, por que Chandler Clason recuou? Agora vocês começam a entender. Por que Chandler Clason recuou com Musk? Por que Chandler Clason autorizou o emissário de Trump a visitar Bolsonaro? Por que a Magnitsky voltou para a mesa? Agora entra uma teoria que faz bastante sentido. Quando Trump aplicou a Magnitsky contra Chandler Clason, ele provavelmente esperava uma reação do sistema político brasileiro. Talvez impeachment, talvez recuo.
Mas o que Chandler Clason fez? Dobrou a aposta. E aí ele cometeu um erro clássico de vilão de filme. Brigou com Trump, Elon Musk, Big Techs americanas, parte da imprensa, parte do STF, parte do Congresso e os bancos. Basicamente, com metade do planeta. E aí o sistema percebeu algo. Chandirene ficou caro demais para defender. Segundo essa leitura, os grandes atores políticos e financeiros perceberam que precisavam ejetar Chandemar do tabuleiro. Porque manter a crise com os Estados Unidos poderia gerar consequências econômicas sérias. Então surgiu a ideia de uma negociação. Trump suspende a sanção e o sistema brasileiro resolve o problema internamente. E reparem no detalhe curioso. De repente, alguns jornalistas começaram a criticar Chandirene, Noblar, Guilherme Amado, Malu Gaspar, gente que até ontem parecia fã-clube. Quando isso acontece na política brasileira, é sinal de uma coisa: o vento mudou. Achei pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. E como se tudo isso não fosse suficiente, hoje cedo Elon Musk apareceu com uma mensagem curiosa. Ele disse que sua previsão sobre a prisão de Chandler Clason está a caminho. Ainda não chegamos lá, mas está a caminho. Por que arrumar briga comigo? Que bobagem. É a versão bilionária do meme brasileiro, mexeu com quem estava quietinho. Hoje, Chandemar já não parece mais aquele personagem invencível de 2 anos atrás. Ele está pressionado, desgastado, envolvido no escândalo do Banco criticado pela imprensa, ameaçado politicamente. E, se a Magnitsky voltar, a situação complica ainda mais, porque dificilmente os bancos ignorariam as sanções novamente. Resumindo essa novela digna de House of Cards, Chandler Clason brigou com as pessoas erradas, e essas pessoas não blefam. Agora, estamos assistindo ao que parece ser o início de uma virada de jogo. Vazamentos, pressões, movimentações internacionais e uma pergunta pairando no ar. Até quando dura o reinado do Nosferatu de toga? Porque quando o sistema começa a se mover, meu amigo, até o vilão principal descobre que o roteiro mudou. E, pelo jeito, a chapa está esquentando. No fim das contas, a Magnitsky é tipo o assassino de filme slasher. Você acha que morreu, que acabou, que o monstro ficou enterrado no lago. Só que no roteiro da continuação, Xandão é a adolescente que sobreviveu ao primeiro filme, só para ser eliminada nos primeiros 15 segundos do próximo filme.